Almoço Band News, com Guto Graça. Oi, Guto, bom dia pra você, tudo bem? Bom dia, Agatha. Bom dia, Guto, tudo bem? Entrou alguma... Eu tô com algum eco aí, gente. Calma aí, Guto. Espera um que eu vou pouquinho que a gente vai verificar. Vê agora. 1, 2, Tá teste, se ouvindo áudio, ainda? 1, 2, 3, tudo bem? Tá ouvindo? Agora ele parou de escutar tudo. Eu acho. Guto? Não, agora a gente não escuta. Não tem problema, Guto. Daqui a Agora pouco. me escutam? Sim. Escuto, e ainda você tá escuta a voltando gente? pra você, Guto? Tá ótimo. Só seguir em frente. Então tá, Guto, ando pensando muito numa relação aqui entre audiência passada e aquilo que bomba na web presente. Vou fazer um retrospecto. Guto, ao longo desses tantos anos que eu trabalhei em TV, mais de 30, questionava-se muito o teor, o conteúdo que dava audiência. E, curiosamente, dá audiência aquilo que a gente repele que aconteça contra nós mesmos. Eu não quero que aconteça algo violento, mas eu me atraio pela violência. Em rede social, este comportamento parece se repetir. Bomba aquela violência que eu não quero que aconteça comigo e com os meus. Faz sentido essa reflexão? Total, Vinícius, porque é exatamente o que está próximo da gente. Então, às vezes, ao mesmo tempo que você tem uma comoção de que acontece uma tragédia totalmente distante, que por algum momento, alguma ligação, alguma matéria, um pai segurando a mão de uma filha morta na Turquia, gera uma comoção, e ao mesmo tempo, você morando numa área privilegiada, tem um alagamento que morre gente na sua esquina, a 30 quilômetros, e isso não te comove, porque você não acha aquilo próximo, ou seja, não dá literalmente o que chama-se hoje em dia de clickbait. A gente é movido pelo que pode vir a acontecer com a gente, pelo universo que a gente está colocado, e Vinícius, é extremamente oportuno quando a gente chega para analisar redes do Rio hoje. Dois assuntos. Você tem uma morte de duas pessoas, dois homens dentro de uma comunidade, tem um protesto, e isso gera um volume de 1.300 engajamentos totais, com duas mortes, um protesto contra o assunto, uma tensão, relatado pela mídia tradicional, com filmes também em primeira pessoa, como as pessoas gostam. Só que quando você compara com um caso já falado hoje na rádio e que a gente vem vendo nas redes sobre o relato do motoboy que não conseguiu fazer a entrega em Jacarepaguá, a gente encontra 195 mil engajamentos. Ou seja, 150 vezes mais. Não é que a gente esteja aquela coisa banalizando a morte, não é que esteja se banalizando a morte em comunidade, não. Não, a morte já vem sendo banalizada no nosso dia a dia há muito tempo. Mas foi exatamente aquele sentimento que você iniciou. É o tipo de violência que pode acontecer comigo como trabalhador, como quem está pedindo, ou seja, os aplicativos de comida ainda parecem não se tocar, que eles funcionam como uma gigantesca rede social, que eles conectam pessoas igualzinho conectam as redes, o serviço deles faz exatamente essa ligação, e eles não se comportam dessa forma de compreender isso, quando pede a história, como vocês falaram hoje, do bom senso ou do senso comum, quando a gente podia ter as regras estabelecidas, e foi o que você falou, Vinícius. Uma comoção diante de uma ameaça de coronhada, novos assuntos já pipocando, ou seja, só para entender, de anteontem para ontem, a gente conseguiu encontrar 23 novos registros de pessoas, de entregadores reclamando, não necessariamente filmados, ou seja, a gente está falando de uma varredura de Rio de Janeiro em rede social, ou seja, isso já é um problema que esses aplicativos têm que resolver para a gente parar de ver esse tipo de ameaça, de violência contra o trabalhador, de história mal contada, Vinícius, que acaba rendendo tanto assunto que a gente acaba tendo que estar comentando isso aqui. Bacana, Guto. É interessante essa discussão, Guto, sobre o que é realidade e a realidade que a gente vê. A realidade que a gente vê é aquela filmada e recortada de um todo, Agatha. Então, aquilo é realidade? Sim, não deixa de ser realidade, mas não representa o todo porque é apenas um fragmento que tomou visibilidade por conta da associação de novas tecnologias com redes sociais. Agatha.
Bom, Guto, em relação a outro assunto que vem movimentando muito as redes sociais, Big Brother Brasil, na última semana, infelizmente, de uma maneira negativa, porque tivemos dois participantes eliminados depois de casos de assédio, polícia entrando na jogada também, isso movimentou demais, né? Pois é, Agatha, eu tinha um compromisso aqui em relação ao Rio de Janeiro, de só falar do Big Brother quando tivesse algum recorte muito diferente do que tivesse acontecido em relação ao Brasil. Ontem não foi isso. Foi o assunto mais comentado em todo o Brasil e o Rio de Janeiro seguiu. Quando você faz uma varredura, você encontra 430 mil interações diretas no Rio de Janeiro sobre o Big Brother. Aí você vai olhar um outro assunto que a gente tinha que estar conversando, tinha que estar discutindo, você encontra 280, o ajuste fiscal. Aí você vai dizer, nossa, 280 mil nessa mesma varredura de 5 milhões de perfis? Não, 280. Vinícius, ajuste fiscal teve, nas últimas 48 horas, 280 engajamentos de citações em rede social no Rio de Janeiro e o Big Brother 430 mil. Ou seja, por mais que seja um Big Brother que às vezes parece não passar na sua timeline, continua a pleno vapor. E acho que a gente exemplifica um pouco isso, talvez na nossa agenda de preocupação. Ninguém fala do tal do ajuste fiscal das redes de forma alguma, um assunto que a gente tinha que falar, tinha que compreender, mas está sendo engolido? Não, ele está sendo inexistente. Isso que mais me incomoda é a inexistência desse assunto, que era um assunto delicado para a sociedade estar discutindo e não tem peso. Como é que vai ser feito isso? E nada é falado, nada é comentado. Ou seja, depois a gente não pode reclamar da situação quando acontece. Isso não está se debatendo, se debate muito política, mas muito pouco assuntos que têm assunto realmente de interesse da política de fato. Parece que a gente usa uma política gamificada de escolher o nosso personagem e defender, e não procurar defender o que a gente tem que defender, que é país, que é povo, que é a nossa economia, e por aí vai. Guto, tem uma reflexão muito bacana a respeito de conteúdo, que a gente fala de tudo hoje, mas sem a profundidade que as coisas merecem. É como se a gente em rede social, Guto, tivesse hoje um oceano de conhecimento, mas com um palmo de profundidade, né? Isso já você toca que o generalismo é maravilhoso. Só que o problema hoje é que a gente não está tendo um generalismo. A gente está tendo o generalista que se acha especialista, a gente está tendo a opinião que é transformada em conceito ou em verdade e absoluta, em dogma, e é tentado ser passado. Ou seja, o que às vezes muito me incomoda, eu divido aqui, é que a gente tem muita gente fazendo análise de acordo com a sua preferência, o que vira torcida. Isso não é análise. E as redes reforçaram este comportamento, Vinícius. Então acaba que a gente debate muito, não, a gente discute muito, debate pouco, que a gente faz sobreposição de monólogo. Você vem e fala um assunto, eu não vou tentar concatenar o que você falou para lhe responder, eu vou lhe falar um outro assunto em cima. É como se a gente tivesse quebrado aquela máxima de comunicação que tem emissor, e quando o receptor recebe, o que ele processa dessa mensagem ele responde. Parece que está no automático. Então a gente tem interligações de monólogos e não mais diálogos. Isso é um comportamento de rede que a gente vê reforçado no dia a dia. Ou seja, algo que seria para unir está nos separando, porque está nos colocando muito mais opinativos e muito menos em busca de debate, de conversa, de entendimento. A gente está querendo muito mais estar certo do que estar entendendo os fatos. Aí é muito complicado, Felipe. Guto, eu gosto tanto da sua participação às quartas-feiras que eu vou anotando as suas frases, né? Então, eu tenho aqui uma pastinha no Word com os comentários do primeira edição e dentro da pastinha eu tenho uma pastinha do Guto. Então, as pessoas se atraem por aquilo que pode acontecer com elas. Nós temos hoje generalistas que se acham especialistas, opinião transformada em verdade e análise baseada apenas em preferência. A gente discute muito e debate pouco. E olha que interessante, Agatha, a gente tem conexões de monólogos e não diálogos. Está vendo, Guto? Eu presto atenção e anoto tudo, porque é um profundo momento de aprendizado para mim, confesso. Isso eu divido aí sem rasgar seda de quem conhece tua história em toda a nossa imprensa, vendo na televisão, ou seja, não é
não é elogio bobo. Fico feliz quando a gente recebe elogio de que a gente sempre aprendeu a admirar. Ou seja, o aprender a admirar é cotidiano, não é admirar o artista que está distante. Ou seja, é quem entrava na casa da gente todo dia, é aquela forma que passava informação. Ou seja, é muito bom, fico assim, muito feliz de dividir aqui, sem rasgação de seda com você, com a Agatha, com os ouvintes, o que a gente pode para tentar ajudar a compreender e querer lacrar menos e buscar entender mais, querer buscar mais informação e menos certeza, Vinícius, que é o que está complicando. As pessoas estão querendo ter certezas e não necessariamente informação, aí acabam caindo nos messiânicos da opinião, que adoram transformar a opinião própria como se fosse uma verdade, e está complicado. Ou seja, aos poucos a gente vai aprendendo, né? Com as dores e delícias de redes e de interação com o ser humano, que é sempre um fator mais difícil e que parece que as redes, ao invés de ajudar, complicaram, que a interação do ser humano não é coisa fácil. Legal, Guto. Só para fechar com o nosso filósofo Raul Seixas, eu prefiro ser aquela metamorfose ambulante do que ficar agarrado, preso àquela velha opinião formada sobre tudo. Guto, um abraço. Te vejo na semana que vem. Abraço, beijo. Até semana que vem, qualquer edição extraordinária, gente. Tchau, tchau. Obrigado, Beijo, tchau, tchau. Guto. 10 horas e 46 minutos. Ainda girando a reportagem aqui no nosso jornal.